E a tia Su já está conosco aqui nos estúdios da Rádio Expressão FM. Já está aqui a tia Su toda preparada. Vamos conversar com ela aqui agora. Bom dia, tia Su! Bom dia, pessoal. Bom dia, meus queridos ouvintes aqui da Rádio Expressão FM. Bom dia, Vanelli, Fred, Miriam, meu papai que está aqui com a gente também. Bom dia para todo mundo. E tia Su, quais as novidades que você tem pra gente aí no programa de hoje? O programa Tia Su Responde. O que trouxe de novo aí? O que já está preparado aí, tia Su? Então, pessoal, quem acompanhou lá na página do Face, né? Letícia, semana passada, falou um pouquinho dos temas de hoje e o mais votado foi sobre a superproteção dos filhos. Tanto filhos, né? Crianças típicas, né? Crianças com desenvolvimento normal, quanto crianças com atraso no desenvolvimento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de superproteção que eu coloquei aí na página, que é amor demais e limite de menos. No caso, na educação dos filhos, a gente precisa ter um equilíbrio entre amor e limites. E aí, para quem quiser mandar as perguntas, a gente está com o WhatsApp novo aqui do consultório, quem quiser anotar aí, é o 991528745. Repetindo, 9152-8745. E temos também aqui o telefone da rádio, né? Para quem quiser falar ao vivo, é o 3212-2025. Vocês podem ligar e fazer as perguntas ao vivo. Também pelo telefone do consultório, né? Quem quiser ligar para cá para a gente, a Miriam está aqui com a gente, vai atender as ligações. É o 3016-0316. E é claro, ao vivo aí pela página, né? Obrigado, todo mundo tá aí ao vivo. Um beijo para todo mundo. A página Suelen Priscila, dedicação a quem é especial. Eu até trouxe meu monstro aqui, ó. Vocês estão vendo? Hoje tem novidade, ó, Fred. Legal, faz. Olha só, ele veio lá dos Estados Unidos. Esse aqui é o sucesso lá no consultório. As crianças adoram o Sullivan, do Monstros S.A. E vai ter muita novidade também, Fred, na semana do Dia das Crianças. Que bacana, o povo quer saber, hein? Fred Silva vai estar lá com a gente, fazendo a cobertura, a produção. Vanelli também é convidada. E aí a gente está preparando, né, Miriam, com muito amor e carinho, essa Semana das Crianças. Vai ser na segunda e terça, o dia inteiro, de 8 da manhã às 8 da noite. Vamos ter os atendimentos normal no consultório. E entre um atendimento e outro vai ter criança chegando, vai ter muita surpresa, né? Tia Su não pode falar tudo. Se alguém quiser participar, que não for paciente, liga lá no consultório que a gente está organizando para todo mundo poder participar, ok? Então vamos falar um pouquinho do tema de hoje. Eu vou explicar um pouco o que é isso de superproteção para a gente responder algumas perguntas. No caso, para você saber se você é um pai que super protege, a gente precisa de trabalhar primeiro um autoconhecimento dos pais. Que é o quê? Saber que tipo de pai você é. Conhecer a si mesmo é fundamental, não é isso? Então, qual é o seu estilo de pai? Quais práticas educativas parentais você usa para disciplinar? A gente tem um estilo, Fred, que é muito comum e até um pouco antigo, né? Que eram os pais de antigamente, que é o estilo autoritário. Que é muito limite e pouco afeto. São pais que têm um alto nível de exigência, mas pouca responsividade. Eles colocam muitas regras, limites rígidos e inflexíveis, que têm como objetivo a obediência e o controle. Então são pais que nem dão amor e que exigem o tempo todo. Você já viu esse tipo de pai, Fred? Com certeza, viu? E o problema é que não dá resultado, né? A criação dos filhos hoje em dia tá diferente da criação de antigamente, né? Seu pai tá aqui no estúdio, sabe muito bem disso, não é? A criação de quando ele era criança, dos pais dele, era uma coisa diferente dos dias de hoje. Não mudou, seu Felipe? Mudou muito. Agora, mudou algumas coisas para melhor e outras coisas nem tanto assim, não é? Exatamente. E mudou também a mentalidade das crianças hoje em dia. Antigamente brincava de pique, já brincou de pique? Demais. Mira é nova, né? Você não quer pique, não, né, Mira? Não, Mira? Porta-bandeira. Porta-bandeira. Hoje em dia você pode brincar de pique. Você tem tablet, você tem celular. Não é isso, tia Su? Isso é um grande problema hoje, né? Toda essa tecnologia. Eu já falei nos programas, os bebês acabam de nascer, já tem iPad, iPhone, tablet e tudo. Então tem que tomar muito cuidado com isso.
Esse tipo de pai até que não é tão comum hoje, porque hoje os pais querem dar muito, né? Os pais querem, com toda essa tecnologia, esse mundo capitalista, é muito dar para os filhos. E já esse estilo autoritário era aquele estilo mesmo, antigamente, que o pai mandava, pronto, acabou, todo mundo fica calado, ninguém discute, a mãe também, né, era submissa. Existe um pouco esse estilo hoje, né? Que também são os pais que às vezes agridem, né? Que batem nos filhos para ter a correção, o que gera medo na criança, gera insegurança. Isso não é certo. A gente vai fazer um dia um quadro só sobre isso, né, Fred? Que é um assunto muito polêmico. E assim, ontem mesmo eu atendi um pai que falou: meu filho, a criança 2 anos, bate na gente, bate em todo mundo, e aí eu corrijo batendo. Então, assim, o modelo para o filho é o pai. Se o pai corrige batendo e resolve os problemas dessa forma, é dessa forma que o filho vai fazer quando ele estiver na escola ou em outro ambiente. Então, bater de forma alguma. É lógico que a gente tem outras alternativas. Eu sei o tanto que é difícil, né? O filho desrespeitar, o filho xingar o pai, até às vezes na frente das pessoas, mas tem que manter a calma e bolar estratégias, né? Tem o castigo, time out, colocar a criança num cantinho, tirar alguns estímulos reforçador, mas isso a gente vai ter um programa só para falar sobre isso, que eu sei que é dúvida de muitos pais. Então, para você verificar se você tem esse comportamento de estilo autoritário, eu vou falar algumas regrinhas aqui. Você controla e mantém as regras estabelecidas, não importando o que aconteça, pois filho tende a obedecer. Esse é um tipo do pai autoritário. Para você, disciplina significa punição. Você sempre tem a maioria das decisões pelos seus filhos. Você mostra sua raiva a seu filho com muita frequência, quando ele se comporta de modo errado. Acha que algumas palmadas sempre são necessárias, foi o que a gente falou. E muitas vezes o seu filho não sabe o que você realmente quer que ele faça e precisa ficar repetindo. O filho fica perdido, né? Ele quer agradar o pai é punitivo, ele tem medo do pai e aí gera uma relação que não é saudável. Lembrando que eu estou aqui falando, né, com a bibliografia, com a referência da Lídia Weber. Um abraço para ela. Eu tive a oportunidade de conhecer essa grande autora, doutora na área da psicologia, que é referência aí nessa área de educação de filhos, tanto crianças quanto adolescentes. Então estou baseada no livro Eduque com Carinho, o equilíbrio entre amor e limites. Estou mostrando aqui para vocês, que eu super indico para vocês, papai, inclusive comprarem. Esse livro vem 2, vem o livro da criança, olha que bonitinho, Fred. Vem bacana, o livro bacana. Para a criança desenhar, colorir. Esses livros tem lá no consultório, lá da Tia Su? Tem, são lá do consultório. E aí, se vocês quiserem pedir, né, é só entrar lá no site ou ver lá no consultório. A autora é Lídia Weber. Inclusive, é o livro com quem eu me baseio para dar o curso de pais, que eu vou dar mais pra frente novamente, que é todo baseado no treinamento nela. Eu tive um curso junto com a Lídia, uma oportunidade que ela veio aqui em Montes Claros. Meu livro está aqui autografado. E aí, eu tenho a oportunidade de estar repassando esse conhecimento e ajudando mais pais a se conhecerem, dar uma educação de qualidade para os filhos. Então, o outro estilo de pai, então a gente já falou do autoritário, o próprio é o permissivo, que é um tipo de pai que a gente tem muito hoje, Fred, que é pouco limite e muito afeto. Vocês estão vendo aqui, não sei se vocês conseguem ver a imagem, o menininho faz tudo que quer, vai matar o cachorrinho e os pais estão lá rindo, tá nem aí, porque ele pode tudo, né? Então, são aqueles pais apaixonados pelos filhos. E é lógico que todos os pais são, né? Mas são em excesso. E hoje, Fred, como a gente está aí no mundo do filho único, né? A gente tem muito filho único. Tem pais que decidem ter filhos mais tarde, então são filhos únicos, e aí tem que tomar o cuidado em questão a mimar, superproteção, a colocar o limite, porque senão dá tudo pro filho e a criança cresce sem perspectiva. Saber falar sim, saber falar não, né? Exatamente. Porque tem que saber, né, Miriam? Miriam tá aí, calada. Miriam fala demais. Dá um oi pra galera aí, Miriam. Oi, gente. Essa semana, bem? como é que foi lá no consultório, Miriam? Essa semana foi ótimo. Toda semana é ótimo. Que bom, Miriam. Então vamos lá. Esse estilo de pai, o permissivo, é o seguinte: são pais que têm um baixo nível de exigência e muita responsividade. Permitem quase tudo ao filho, que precisa expressar seus desejos e emoções. É o filho que acaba estabelecendo as regras da casa.
Isso tem muito. São as crianças que chegam lá no consultório que bate nos pais, que fala palavrão, que faz tudo o que quer, porque o pai não põe limite. Principalmente se for, né, uma gestação difícil ou se é um filho especial. Porque tem aquilo, né? Ah, não, ele é especial, ele pode. Ah, ou ele tem síndrome de Down, ele tem paralisia. Tem muito caso, Fred, de muito sofrimento durante a gestação, o parto, que a família quase perdeu o filho. Então, quando esse filho nasce, é lógico que é, né, algo muito precioso para a família e acaba que é tudo permitido a ele. Então, ele começa a apresentar esses problemas de comportamento, principalmente quando ele chega na escola. Porque aí na escola é um ambiente que ele vai estar junto com outras crianças da mesma idade, que ele não vai ser mais a estrela. Então, começa a dar problema. Ele começa a entender que na escola é diferente de casa, né? Exatamente. Muito interessante isso que você falou. Isso acontece. E começa mesmo. a dar problema. E aí entra, no caso, o estilo dos pais super protetores que eu estou dizendo. O que acontece? Por exemplo, eu tenho pacientes autistas, né, até mais velhos, que não têm nenhum tipo de independência, de autocuidado, de atividades de vida diária. O que é isso? São as atividades que a gente faz de forma natural todos os dias, né? Que é tomar banho, escovar os dentes, colocar a roupa, dormir, colocar o tênis, tudo isso. Essa é uma das primeiras habilidades que a gente deve trabalhar com os nossos filhos, que envolve a independência. Então eu tenho paciente lá, autista mais velho, por exemplo, 15 anos, que está na escola, que tem uma vida normal, mas a mãe faz tudo. Chega no consultório, ela que segura o caderno dele, ela que segura o celular dele, ele não atravessa a rua sozinho, ele não põe a comida no prato, não guarda o prato na pia, não arruma a cama. Coisas básicas que né, as crianças deve ser feito, não pode ser feito por elas. E aí é um trabalho, Fred, principalmente com os pais, que é algo que eu falo muito quando o pai chega no consultório buscando a terapia infantil, é algo que eu falo muito, né? A terapia infantil, o foco é nos pais, porque tudo está baseado nos pais. O filho é o modelo dos pais. Então, desde pequenininho, promova a independência e a autonomia do seu filho. Ele é capaz, sim. Primeiro, o pai tem que acreditar que ele é capaz, principalmente no caso da criança especial, né? Ele é capaz. Eu tô com uma criança mesmo, um autismo até mais grave, tem 10 anos, e a gente está ensinando ele a pôr a comida, ele já come sozinho, mas ele não consegue pôr a comida no prato. Então mas também porque a mãe sempre deixou o prato lá em cima da mesa para ele comer. Ele não vai precisar de fazer, ele não vai precisar de buscar, aprender ou fazer nada. Para ele já está tudo pronto. Ele quer água, tá na mesa. Ele quer comida, tá lá. Ele vai dormir, tá a coberta, tudo pronto. Então, aí já começa o primeiro trabalho nosso, do psicólogo comportamental, da análise do comportamento aplicada, envolve esse trabalho geral, esse trabalho de independência e autonomia dentro de casa. Que não adianta eu trabalhar com a criança diversas habilidades no consultório, habilidades até mesmo acadêmicas, se ela não é capaz de fazer esse básico que envolve a sua autonomia dentro de casa. Então, isso é algo que a gente deve trabalhar primeiro. E a superproteção dos pais atrapalha muito, muito mesmo. Porque aí, como que esse filho vai desenvolver? Os pais, né, Fred? Que o pai chega lá e quer o quê? Ah, eu quero que meu filho fale, eu quero que meu filho trabalhe, eu quero que meu filho case, eu quero que meu filho tenha independência. E como que ele vai ter se o próprio pai não ajuda? É verdade, super protege. E às vezes o dá o brinquedo, o dá uma coisa, tipo assim, ó, toma esse brinquedo aqui e me dá descanso. Estou estressado do trabalho, dá um carrinho, dá um brinquedo pra esse menino aí, dá o que ele quer, né? Se ele quer, entrega logo pra ele me dar paz. Não é assim, né? Nossa, isso acontece demais. Principalmente eu falo, o filho deve ter algumas habilidades para ir pro shopping. Porque a criança que não tem, ela chega lá e dá a maior birra. A birra deve ser ignorada quando é com a causa de atenção. Mas acontece que em ambiente social, como no shopping, no supermercado, a criança vai dar birra e todo mundo vai olhar. Então, o ambiente vai estar favorecendo para isso. Então, seu filho tem que ter algumas habilidades para ir em ambientes sociais. É isso que eu explico para os pais. Quer levar, pode levar. Inclusive, às vezes, até eu vou junto para modelar o comportamento dos pais. Mas aí ele vai dar birra no início, sim. Então, isso tem que ser trabalhado com os nãos dentro de casa, né? O que ele não pode fazer dentro de casa, para quando ele for para um ambiente fora, ele saber que não pode, que ele não vai ter tudo que ele quer, nenhum brinquedo. Mas isso, por exemplo, a criança autista que não tem essa noção de regras sociais, ela vai lá, pega um brinquedo, grudou, acabou. E aí o pai, né, fica sem graça.
e acaba deixando o filho levar, ou ele dá birra, ou ele faz alguma coisa, o pai fica com vergonha. E a gente não pode ter vergonha, não. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu saio com meus pacientes, vou no show, pode dar birra, o povo começa a olhar, ó, dá licença, a gente tá... O problema é muitas pessoas, né, Fred? Atrapalha demais. Mas às vezes o pai pensa, mas as pessoas entendem. Ela vê que criança é assim, né? E é até bom que seja assim. Eu tava num ambiente público e a criança começou a pular, não sei o que, o pai gritando, batendo no menino, na criança. Diz que ele já esqueceu que ele foi criança. Mas e eu acho que tem que trazer de casa a educação. Claro. E ambiente público eu sei que é outro ambiente, mas não pode esquecer que criança é criança. Lógico, e aí fazer isso também na frente das pessoas é inadmissível, né? As pessoas não gostam Leva de ver ninguém até apanhando, não, aspecto Tia Su. jurídico, né, Vanelli? Não gosto de ver tipo criança agressão apanhando, em não. criança em ambiente público, isso leva até um processo. Tem que haver Exatamente. moderação. Em qualquer ambiente, né, público ou privado, não pode. A gente tem a lei da palmada, a Vanelli vai ajudar a gente a falar sobre esse assunto, né, Vanelli? Nós também vamos criar a cartilha, né, Tia Su? Isso, a gente vai ter Bacana. uma cartilha dos dados e também sobre as leis de inclusão, porque aí eu e a doutora Vanelli vamos estar aqui cada vez mais juntando esses programas do Seu Direito e o Tia Su Responde para que a gente possa atender a toda a população. Então, para a gente finalizar o estilo de pai permissivo, eu vou falar então alguns pontos para ver se você se identifica. Você apresenta poucas regras e expectativa para o seu filho. Às vezes, Fred, o pai quer que o filho faça algo, mas ele não explicou para o filho que tem que fazer, não? Talvez é algo até que nem ele saiba fazer, é impossível para a Exatamente. idade da criança. Exatamente. Ainda mais se fosse serviço forçado físico, né? Exatamente. Às vezes você chama a atenção e disciplina o seu filho e outras vezes não. Então a criança fica confusa, às vezes tem regra, às vezes não tem. Isso confunde a criança. Se você fica aborrecido com algo que seu filho fez, não deixe saber disso, guarda pra você. Isso é errado, né? Você tem que conversar com seu filho, ó, eu não gostei disso, essa atitude foi errada, papai ficou triste, é dessa forma que tem que agir. Porque às vezes pro pai proteger, ele nem fala pro filho. Você se sente muito sobrecarregado com seu filho, porque você deixa ele fazer tudo, né? Você geralmente não aguenta os pedidos, os choros, as discussões e faz o que ele quer, que foi o que a gente falou, né, Fred? Isso é o que mais acontece. É verdade. É aquela choradeira na cabeça e aí o pai não dá conta e dá logo. E você acredita que seu filho deve poder expressar todos os seus impulsos para se desenvolver. Essa questão dos choros tem algo muito importante, porque a gente fala no caso de ignorar as birras, em caso que a criança quer chamar a atenção, né? Porque tem outros tipos de birra que é para fuga de demanda, para outros aspectos, que aí não entraria o ignorar. Mas aí, algo que tem que estar atento, Fred, por exemplo, se a criança dá birra e o pai dá algo para ele sempre, e aí a gente vai começar a ignorar essa birra, vai deixar ele ficar lá sentado chorando e ninguém vai dar atenção. O que vai acontecer que a gente tem que estar atento? Haverá um pico desse comportamento. Ele vai aumentar. A criança vai começar a dar mais birra, muito mais birra, porque ela vai pensar, antes eu chorava, funcionava, agora não está funcionando, eu devo ter que chorar mais. E aí ela vai começar a chorar. E aí, se o pai reforçar ou dar algo nesse momento, aí acabou todo o meu trabalho. Então, é algo que deve ser sustentável, é algo difícil que os pais têm que estar dispostos a fazer. Então, depois desse pico que a criança tiver de muita birra, aí sim haverá uma diminuição desse comportamento e todos seremos felizes. Então a gente precisa de sustentar isso. Eu falo para os pais, você está disposto a fazer esse processo, porque senão vai desperdiçar todo o trabalho, né, Fred? Não é só levar ali no consultório de psicologia 50 E deixar lá, minutos. resolve aí, Tia Su. Isso, não tem isso não, né, Miriam? Lá no consultório os pais entram, os pais participam das sessões, inclusive... na área de criança especial, de alguma forma obrigatório que o pai participe, porque não adianta eu trabalhar com a criança se o pai não sabe o que eu estou trabalhando. E o objetivo é que ele generalize e que faça esse trabalho com o filho em casa, que é o mais importante de tudo. Então, no atendimento de criança especial, o pai deve entrar, participar da sessão, ver como você faz o trabalho com o filho, para ele poder fazer da mesma forma em casa. No meu caso, entra o pai, entra o estagiário que fica lá, né, que faz uma intervenção intensiva em casa, e aí os dois participam. E no caso da criança típica,
Uma semana eu trabalho com o pai, outra com o filho e alguns casos junto também. Mas como tenho parte do sigilo terapêutico, então às vezes a criança, né, quer contar algo para o terapeuta, que não quer contar para os pais. Então tem todo o livrinho, igual eu falei no primeiro dia que a gente trabalha, né? O livro Monstro do Problema, ou o primeiro livro da psicoterapia para crianças, que aí lá existe o sigilo sim, porque às vezes a criança quer contar algo que não quer falar para os pais ou para o professor. É lógico que se isso ultrapassar algo que diz respeito à vida dele, a gente não pode manter sigilo. Mas se é algo ali da criança, algo particular, fica claro para ela que aquele é o ambiente para ela, né, poder falar, poder conversar e se sentir à vontade, como uma terapia de adulto, que tem o respaldo, né, de todo o sigilo que é falado dentro da terapia. Então, papais, alguém se identificou aí com estilo permissivo? Vamos para o próximo. Daqui a pouco o Manelli vai ter os filhos para a gente poder falar. Então, vamos lá. O próximo estilo são 4, né? A gente já falou do autoritário, do permissivo, que algumas vezes envolve a superproteção. E agora a gente vai falar do estilo negligente, que é o mais triste. E é o que envolve, assim, às vezes eu percebo numa população mais carente, né? Eu atendo pacientes carentes, pacientes que não têm condição. A gente faz um trabalho lá social, né, Miriam? E aí, o que acontece? É pouco limite e pouco afeto. O que é isso? A criança... É como se a criança estivesse crescendo por si só. É algo, inclusive, absurdo, né? Igual aqui tem a figura, o menininho com um coraçãozinho, indo mostrar pro pai, pra mãe, e a mãe lá vendo a novela não tá nem aí pro filho. Isso acontece em casos assim, não só na população mais carente, mas eu digo isso devido às vezes a mãe ter muitos filhos, não ter perspectiva futura, às vezes não tem nem, né, o que comer dentro de casa, ou às vezes tem uma condição alcoólatra mesmo dentro de casa do marido ou da própria mãe. Inclusive eu atendo, né, algumas crianças que estão em abrigos com essa demanda que os pais são alcoólatras e fica totalmente, como que eu falo, né? Fica totalmente jogada em casa, sem nenhum tipo de cuidado. Né, tem crianças que não tem nenhuma cama, que dorme no chão, que às vezes a mãe dá leite com água com açúcar. Isso aí pode configurar até casos de maus tratos. Sim, eu tenho esses casos que estão em abrigos, que o abrigo, né, a assistência social teve que pegar a criança, porque são pais totalmente negligentes e que não têm condição nenhuma de ficar com a criança. Por isso aí a gente tem, né, Fred, os orfanatos, a gente tem as adoções. Inclusive, a pessoa que quiser mandar uma pergunta no WhatsApp é o 9137-1997, tá aqui na minha frente. 99137-1997, tá aqui na minha frente o WhatsApp. Tia Su, essa é uma questão interessante, essa questão social, e isso futuramente pode ser até um tempo para a gente conversar aqui esse tema. Tem famílias e... tem 8 filhos, 7 filhos. As crianças não vivem bem, são criadas de qualquer jeito, né? Tem um ditado que diz assim, onde come um, come 10, come pouco, mas come, né? Mas não é assim, porque não é só comida que faz parte da criação de uma criança. Tem todo o intelectual, tem toda a inserção na sociedade. E o que eles estão produzindo para a sociedade? Cidadãos que vem de um histórico de criação, que a infância ela é importante para a vida adulta, não é isso? Claro, com certeza, é a base, né? Então, se não tem uma boa base, lá na frente vai ser uma pessoa frustrada. Parte para a violência, porque dentro de casa já criou-se na violência, no grito, e isso depois entrega esse cidadão para a sociedade com baixa escolaridade. Então, tudo que você está falando aí, desde o início do programa, eu vejo que o problema não é nem sempre com a criança. O problema são com os pais, tia Su. A minha opinião é essa, não sei se eu estou errado. Não, de forma alguma. A criança nunca é responsável pelos seus atos, né, Vanelli? Tanto que ela não responde por eles. Quem responde são os pais. E eu vejo que o seu trabalho, ele é focado nisso, né? Modelação do comportamento dos pais, Exatamente. Que vai refletir na criança. Isso. Eu lembro que eu E os adultos dão mais trabalhos que a criança, com né? certeza. Eu lembro que eu estudava, Fred, eu falava na época do estágio, eu quero fazer psicologia infantil, eu quero atender criança. Aí eu já tinha um monte de criança, né? Um monte de brinquedo que eu atendia durante a graduação. E aí, quando eu fui atender, eu descobri, minha orientadora falou, não, Sueli, atender criança é os pais.
mesmo. Porque eu queria, né? Eu gosto muito de brincar, interagir com a criança. Aí ela me falou, não. Se você quer atender criança, você vai atender os pais. Então é lógico que tem muito trabalhoso atender os pais, modelar esse comportamento, mudar. Por isso que a gente tem o curso de pais, que eu vou estar falando mais pra frente, é um treinamento. Porque o que as pesquisas mostram? Quando os pais estão em grupo e percebem que o outro pai tem o mesmo problema que ele fica mais fácil de aderir à mudança. Porque às vezes só eu falando no consultório, puxando a orelha do pai, que é o que eu mais faço, às vezes não resolve. Então, quando o pai está em grupo, ele consegue perceber que não é só ele que passa por isso. Todos os pais, ontem mesmo ele falou, eu sou pai de primeira viagem, eu não sei mesmo como tratar, eu não sei o que eu faço com meu filho. E assim, às vezes os pais são ansiosos. E eles querem que na primeira sessão você resolve tudo, né? E é um processo longo, é um processo... Espera da psicólogo milagre, né? E na realidade é um tratamento contínuo. E quem faz o tratamento maior são os próprios pais. Nós somos instrumentos para facilitar essa melhora do filho, né? Nós somos instrumentos. Então, o foco é nos pais e todo esse trabalho vão ser neles. Eu sempre peço pro pai junto, que é um tal de só a mãe aí, né? Eu não, senhora, é os dois, é o pai e a mãe. Os dois participam da educação do filho. Ou às vezes também a gente está numa geração dos pais, donos de casa, né? Tem muito pai que é ele que fica com o filho, ele que faz a comida, ele que faz tudo. Então vai só o pai. Mas aí o importante é que esteja os dois. Tia Su, tem um amigo aqui, ouvinte, que mandou um WhatsApp e eu vou fazer a pergunta dele aqui no ar porque vai ser bom. Como encontrar o Facebook e as redes sociais? Como é que encontra a Tia Su nas redes sociais? Ele quer saber, o ouvinte quer saber Facebook, Skype, tudo que para encontrar a Tia Su. Ele está interessado no assunto, o final do telefone dele é 8074. Ok, obrigada, ouvinte, né, pela participação. Então, no Facebook, a nossa página é Suelen Priscila, Dedicação a Quem é Especial. Tem também a página do Show dos Bairros, né? Que é transmitido também, não é, Fred? Isso, inclusive está online aqui nas duas páginas agora. Nesse exato momento, quem quiser ver aqui o programa é Show dos Bairros Moc, Show dos Bairros Moc. Você vai ver aqui a transmissão ao vivo e também no Tia Su, Dedicação a Quem é Especial, nas duas páginas. E aí a gente está aqui então na Rádio Expressão FM 104.7 todo sábado às 10 da manhã no Tia Su Responde, para responder as dúvidas dos pais ou dos estagiários ou de qualquer pessoa que tenha dúvidas sobre comportamentos de filhos. Temos também o meu canal no YouTube, que em breve a gente vai ter novidade, né, Fred? Fred é meu produtor também. Com certeza. Em breve a gente vai ter novidade. Você põe lá no YouTube ou no Google Tia Su em Ação. Que aí tem toda lá a colônia de férias que a gente promoveu, vai ter agora o Dia das Crianças, tem algumas dicas e em breve a gente vai iniciar, né, um programa lá voltado para criança especial. Tem bastante novidade chegando aí, né, Tia Su? Isso. Aí o Instagram Tia Su, perfil oficial, o Snapchat suelen.priscila, o telefone do consultório 3016-0316 e o nosso site, que tem todas as informações, você pode mandar mensagem por lá e em breve vai ter muita novidade lá também. É o www.suelenpriscila.com.br. Obrigada, né, pela participação. Então, para fechar os estilos de pais, Fred, a gente tem o negligente, então, que eu te falei, que é o mais triste, né, enfim. E temos também, inclusive esse negligente nem chega até o consultório, né? Porque eles são negligentes, então eles não vão procurar ajuda. No caso, chega por uma tia, por uma avó ou até mesmo por uma área social, um abrigo, assistente social. E o último, que é o super indicado e que a gente, é claro, tem muitos papais desse jeito, vamos elogiar os pais também, né? Senão fica punitivo. É o estilo participativo. Muito limite e muito afeto. Então a gente tem que dar amor ao nosso filho, lógico que tem, mas tem que dar limite. Eu falo que a forma mais difícil e talvez maior de dar amor para os filhos é dando limite. Porque é muito difícil o pai falar não e o pai ver o filho ficar triste. Mas isso é necessário, porque durante esse processo dele, da vida adulta, trabalho e tudo, ele vai ouvir muitos nãos. Né, Fred? Então é necessário que ele já entenda isso desde casa, que é o que a gente tem lá na minha casa. Meu pai está aqui, o Felipe. Né? É muito limite, ele põe limite, põe afeto também. Então é os dois juntos. Então esse é o melhor estilo parental.
nos quais apresentam alto nível tanto de exigência quanto de responsividade. São pais que exigem obediência de regras, mantêm a autoridade, mas diferente do estilo autoritário, eles são participativos, abertos para as trocas com seus filhos, fazem muito uso de explicações, permitindo o desenvolvimento da autonomia, que é algo que eu estou falando aí desde o início, né, Fred? A gente promoveu a autonomia dos filhos, tanto os filhos ditos normais, quanto os filhos especiais. O objetivo maior, o pai quer que o filho, né, seja independente, tenha sua família, tenha seu trabalho. Então você é o primeiro a ajudar o seu filho nesse processo de desenvolvimento, de autonomia e dessas habilidades, ok, Fred? Tá certo, foi o Joaquim, viu? Joaquim é que fez a pergunta das redes sociais. Joaquim. E ele elogia aqui, esse tema é muito bom, muito bom. Tia Su, então suas considerações finais, o nosso programa já está caminhando para o fim. Então, pessoal, é rapidinho, né, o programa. Quero agradecer a todos aí, né, pela participação, pela audiência, estarem ligados aí na nossa página. E o pessoal que está aí mandando elogios, depois eu vou até postar, Fred, muita gente manda elogio, né, no meu WhatsApp ou por mensagem, pessoas que estão gostando muito dessa iniciativa, desse programa, que a gente está ainda, né, em processo no início mesmo, a gente está em processo de adaptação, de melhora. Então, eu gostaria de agradecer a todos a participação aqui da Vanelli, da Miriam, do Felipe e do Fred. Um super abraço. Semana que vem a gente tem uma novidade. A gente vai estar aqui com a psicóloga doutora Meiriele. Doutora Meiriele? Isso. Ótimo. E a gente vai estar falando sobre brigas de casal. Ixi, briga de casal? Rapaz. Porque o que acontece? Às vezes os pais têm muitas brigas devido aos filhos, depois, né, do nascimento dos filhos. E aí ela vai estar esclarecendo isso tudo aqui no Tia Su Responde. Então, super abraço para todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Show dos Bairros. Quadro Tia Su Responde, com a psicóloga infantil, doutora Suelen Priscila.